éramos incircuncisos e afastados de Deus. Por quê? Porque esse Deus imundo de Israel só tinha o povo dele. E era o povo da circuncisão, é um pacto de sangue com o demônio. Beleza? Esse pacto é de sangue com o demônio. É um pacto que ele faz acepções de pessoas. O povo dele é o mais bonito na terra. E o mestre jogou eles ao ridículo, né? Falou que as prostitutas e os ladrões estão acima deles. Você sabe que na hora que, há mais de 2000 anos atrás, prostitutas e ladrões estar acima de vocês, significa que vocês são a escória da humanidade. Foi isso que o mestre disse para esse povo aqui. Eles são a escória da humanidade. Quando fala nos perdoou, Paulo se inclui. É incluído os gentios aqui? Não. Os gentios não seguiam a lei quem seguia só era esse povo. Isso vocês têm que entender. Vocês acham que a lei era para todos os povos da terra. Não, os gentios têm a lei do Pai no coração, naturalmente de fabricar. Os gentios são os verdadeiros filhos do Pai. Paulo fala que o povo dele era amaldiçoado, lá em Romanos 9, no começo. Ele queria ser amaldiçoado para tentar livrar os meus irmãos israelitas. Aí depois, eles são os vasos ainda destinados à perdição. Aí depois, na hora que você continua, o que acontece? O que está escrito lá? Está escrito assim: aqueles que não eram chamados de filhos de Deus, eles são os filhos de Deus. Aqueles que não eram amados, eles são os amados. Paulo está invertendo o jogo que um profeta já tinha falado lá atrás. Entendeu? Aquele profeta do Pai é nada. Paulo só está usando uma frase daquele profeta para nós. Nós, gentios, somos os verdadeiros filhos do Pai. Por isso que o Messias não mexeu nos gentios. Porque nós somos vítimas aqui nesse mundo. Nesse mundo nós somos vítimas, os gentios somos vítimas. Nós somos tudo bebezão, bobão. Tudo bobão. Tá vendo lá o mal lá na esquina? Não chegou na minha casa ainda, mas na hora que tá na tua casa, vocês vão me ajudar, mas você não ajudou eles? Ué, você quer ajuda? Você não ajudou eles? Não ajudei, eu fiquei olhando. Então, agora chegou em você. E agora todo mundo vai ficar olhando. E aí fica todo mundo olhando e o mal vai prosperando. E por isso que esse povo domina o mundo, porque o mal prosperou. Estão entendendo? O mal prosperou e é por isso que esse povo domina o mundo. Porque só esse povo tinha dívida. Vocês têm que perguntar. Porque esse povo sempre quer estar acima dos demais. Isso veio lá do céu. Esse povo fez uma lei, a Torá, que sempre quer estar acima dos povos. Ó, meus filhinhos, a vocês não comem animal mortos, tá? Mas aos gentios vocês vendem. Isso é uma divindade boa? É. Ele quer o bem do mundo, não é? Ou só dos filhos dele? Vocês não perceberam ainda? Provérbios 22, versículo 7. O pobre que empresta do rico se torna escravo do rico. Porque os juros é tão que você não consegue pagar, você vai ficar trabalhando pro rico. O demônio lá em Deuteronômio 28, versículos 12, fala isso. Vocês vão emprestar a várias nações e não pedirão emprestado. Então o demônio está falando que esse povo vai escravizar a todos, com juros, com os banqueiros, com tudo isso. E é o que acontece nos dias de hoje. É o demônio que deu para eles isso. Se o Brasil paga 1 trilhão de juros, é para eles. É para os filhos desse demônio aí. Por isso que não sobra dinheiro para vocês. Então, quando o demônio fala que ele coloca os filhos dele para emprestar dinheiro às nações, o demônio não quer que as nações sejam prósperas. Ele quer ver tua desgraça. Sabe aquela pessoa, aquele vizinho teu, que quer ver a tua desgraça? É que o demônio de Israel faz. Ele quer ver a tua desgraça. Os filhos dele virem e falar: quer dinheiro emprestado? Então, o que dá a entender disso? Eles colocam um bandido, eles tiram um bandido da cadeia, sabe que vai roubar de novo, ele tem que roubar para o Brasil. Ó, tinha um judeu lá na Venezuela, não tinha? Destruíram a Venezuela, né? O dinheiro não vale nada na Venezuela. Na Venezuela você pega uma carriola para comprar pãozinhos. O dinheiro não vale nada. O judeu que estava lá quebrou a Venezuela. Aí depois Trump levou de volta porque ele já fez o trabalho dele. O judeu Maduro. Vem aqui, judeu Maduro. Eu já fiz o teu trabalho. Você acha que o cara ia se entregar de graça, gente? Sem luta, sem morrer, nada. Você é tonto, gente. Ele não está preso, está nada. Ele infiltra os filhos dele nessas nações. Por isso foi criada a maçonaria. Para quebrar e roubar essa nação, como eles fizeram com a Venezuela. Procura a Venezuela antes do Maduro. Antes do judeu Maduro entrar lá. Agora, o que está acontecendo? Se a irmã colocar aí, vai aparecer. Qualquer um pode pegar. Primeiro navio da Venezuela leva petróleo a Israel. Rapaz, agora tudo faz sentido. Agora as coisas estão batendo. Agora quem manda no petróleo da Venezuela é os Estados Unidos e Israel. É, isso daí. No Brasil foi descobrido uma jaziga de gás aqui no estado do Paraná. Sabe o que o STF fez? Aonde foi descoberta o jaziga de gás? Área indígena, ninguém toca, não pode tocar e tudo. Pra quê? O Brasil não crescer, não ter desenvolvimento. Não pode desenvolver. A área no Amazonas, não sei quantas ONGs tem lá, ninguém pode, o Brasil não pode ir lá, mas eles colocam ONGs que tiram ouros, minérios, pedras preciosas de lá. Então eu tô ligando para vocês como é que funciona o jogo desse mundo. A França que deu aquela estátua lá para eles, tá? Aquela estátua é de Semiramis, ou Asherah, que é casada com o Deus El, com o Deus de Israel. Se o mundo melhorou, piorou depois da última guerra. Porque quem vence é que conta a história, né? Mas você viu a história, você faz parte dessa história. Então vocês têm que analisar. Se o mundo piorou, melhorou. Aí vocês vão tirar as suas conclusões. Cancelou a escrita de dívida. Então ele veio pagar essa dívida, por isso que ele fala que ele nos comprou. Ele não fala que nos comprou? Nos comprou do quê? Ué, tinha uma dívida, não tinha? Olha aqui. O que é a dívida? A lei, a Torá. Porque depois eu vou continuar lendo aqui. Então ele nos comprou. Ele nos comprou
Porque tinha uma dívida. Vamos continuar. Que consistia... Caralho, vai falar da lei. Pega um pouquinho lá, por gentileza. Consistia em ordenanças e que era contra nós. As ordenanças eram o que esse estelionatário bandido criminoso Rômulo Ribeiro Marasquim estava fazendo comigo, com o Leão e com todos mais. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então venci o mundo de quem? Do pai dele? É um jogo. Ó, pai, os filhos seus não estão conseguindo vencer o mundo. Eu vou lá vencer o mundo então para mostrar que eu sou melhor do que os vossos filhos. É um jogo isso? É uma brincadeira? Os vossos filhinhos, ô pai, não estão conseguindo vencer o próprio jogo seu. Vamos entender aí o que o irmão Chequino está falando, está dentro das escrituras. Então vamos entender. Boa noite, irmão. Então vamos entender. O pai fez um jogo para os filhos não passar e só para o filho dele passar para ele ser o maioral. Como que ele passou? Sendo maior? Sendo escorraçado, humilhado, cuspido, chicoteado, perseguido por esse povo. Foi assim que ele venceu o mundo. Não é estranho tudo isso? Parece um vencedor. Por isso que aquele vagabundo que morreu foi pro inferno. Lá uma desgraça, uma serpente desgraçada. Aquele papa desgraçado lá. Não morreu agora o papa aí? E ele falou o quê? O que o papa falou? Que o evangelho perdeu na cruz, né? Alguma coisa assim. Eu não tô lembrado agora. O perdedor aqui vence o jogo. Eu não tô entendendo de nada mais. Eu não tô entendendo. Sim, o perdedor aqui vence o jogo. Quando essas coisas do mundo não lhe agradam mais, porque quem ama o mundo não tem amor do Pai. O que o Messias falou? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas o demônio Deus Gael ensina o povo dele a vencer o mundo inteiro. Ganhar o mundo inteiro. Ter os gentios por possessão. Posse. O demônio Deus Gael ensina a ter os gentios por posse e herança. Salmos 2, versículos do 8 ao 10. Então o demônio ensina esse povo a querer roubar o mundo inteiro. Isaías 60, versículos 11, 12. E o nosso mestre diz o contrário. Ele diz para você não amar o mundo e tudo que no mundo há. Se vocês amarem o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Por isso que ele disse para os judeus que os judeus não têm amor do Pai. João 5,42. É isso que vocês têm que entender a respeito do jogo aqui dessa Matrix. E nós, com a melhor exegese do mundo, desvendamos essa Matrix. Por isso que os filhos das trevas e da luz criam esse alvoroço contra nós. Jogando irmãos contra irmãos, querendo se matar, se degradar. O maligno usa os filhos dele, como o Rômulo Ribeiro Marasquim. Eu já falei isso já. É um dos piores homens de essência que eu conheci. E eu não conheço. Só que o pai me mostrou ele. O pai me mostrou quem é esse bandido. Vocês não têm noção quão maquiavélico é esse desgraçado. Vocês não têm noção. Se vocês acham que é isso, vocês não têm nem noção. Se vocês não têm noção, entendeu? Então vamos lá. Isso é exatamente isso aí. Vencer o mundo e cair fora do jogo. Exatamente isso. Ó, então vamos lá. Então ele veio, passou tudo que ele passou para cancelar a escrita de dívida. Só que ele veio aqui a mando do pai dele, gente. Nós não podemos tirar isso, o foco. Quem foi que fez essa dívida? O pai dele? Rapaz, manda eu lá pra quebrar a dívida lá que o senhor fez com eles lá. Que negócio que é esse? Eles não vão ficar devendo pro senhor, não. Eu vou lá, eu sou melhor que tu. Eu vou lá e vou pagar essa dívida deles com você aí, cara. É assim que funciona? O filho veio pagar a dívida do pai. Ou de nós para com o pai. É isso? O filho pagou a dívida de nós para com o pai. Meus irmãozinhos não tá conseguindo pagar a dívida. Eu vou lá pagar a dívida e o senhor não olha mais pra minha cara, hein? É assim que funciona? Ele pode ser maior que o pai? Ele nos comprou do próprio pai? Me manda lá, que eu vou comprar eles. Vou tirar essa dívida deles que tu fez, pai. É assim? Por que ninguém nunca explicou isso pra vocês? Porque ninguém explica o que a gente explica. Aí que tá, né? Aí que tá. O Messias venceu o mundo, o Messias nos comprou com o sangue dele. O Paulo vai falar aqui, foi na cruz. Foi na cruz. Então, é um jogo que o pai e o filho estão jogando? Não é assim que funciona. Para ele cancelar o escrito de dívida, e esse escrito de dívida não pode ser cancelado, porque em Deuteronômio 28 em diante, no versículos 15, ninguém pode sair da lei do demônio. Não pode sair. O demônio te joga pragas, doenças, enfermidades, até te matar. Até te consumir, é o que ele diz lá. Ninguém pode sair da lei do demônio. Então essa escrita de dívida e a compra que o nosso mestre fez foi para com o outro. Ele não está fazendo barganha com o próprio pai, ele não é melhor que o pai. O pai não pode fazer uma escrita de dívida e vem o filho amando do pai e acabar com a escrita de dívida. Não pode isso acontecer. Então é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Então, ó, depois disso tudo que ele fez, e de ter, então, ao mesmo tempo, né,
despojados, potestades e principados. Você sabe que isso aqui não tem nada a ver com espiritual? Em grego, nem sempre potestades e autoridades são poderes espirituais, não, são eles os principados judeus, que tinha lá os príncipes lá do sacerdócio e tudo tal, e a potestades aí, que é os líderes desse povo aí. É dele. E triunfou, humilhou-os publicamente. O que significa publicamente? À vista de todos, todo mundo viu, o mundo inteiro viu. Foi nada espiritual, não foi nada espiritual. Todo mundo viu publicamente, à vista de todos, qualquer um. Então a gente tem que entender as palavras. Senão a gente vai lendo, a gente está fazendo isso devagar para eu estar mostrando para vocês o que aconteceu. Humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. Caramba, cara. A cruz é um triunfo. Só que quem é pregado no madeiro para o demônio de Israel é um condenado. E é um maldito. Só que o anjo do Pai falou, bendito é o fruto que está no seu ventre, Maria. Ou ele é bendito ou ele é maldito. Ou ele é bendito para o Pai, mas é maldito para o demônio de Israel. Então ele fez tudo que é contrário à Torá imunda desse teu sujo de Israel. Quando ele paga essa dívida com o sangue dele e nos compra para o Pai. Para quem quiser, né? Quem aceitar, quem voltar na lei da graça tem caído. A graça foi o Pai ter enviado o Filho aqui. E quem voltar para a lei, o Cristo para essa pessoa morreu inutilmente. Então, não morreu. Você ainda está na dívida. E você vai conseguir pagar a dívida sem ele? Você morreu na cruz? Você vai conseguir pagar a dívida? Você não quis? Eu não quis, né? Eu não gostei que ele pagou minha dívida na cruz, não. Eu quero pagar a minha dívida. Eu sou homem para isso. Eu não tenho nenhum pecado. Nunca veio um pecado na minha mente, eu nunca fiz um pecado no mundo inteiro. Eu sou santinho, eu sou anjinho. Eu falo com vocês assim com autoridade, ergo o queixo, tudo e falo, vocês são isso, vocês são gato, vocês são isso. Então nós vamos fazer vários, a partir da semana que vem nós vamos fazer um narcisista aí até ele ser preso. Até a gente colocar esse vagabundo e bandido na cadeia. Então, triunfou sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue. Olha lá, já está falando agora para você sair da Torá imunda do Deus sujo de Israel. Agora ele vai estar mostrando aqui, ergue um pouquinho por gentileza, irmã. Agora ele já vai estar nos falando para sair da Torá maldita e imunda desse demônio de Israel. Se um dá a lei e o outro cancela, está fazendo as obras do diabo ou não? Um deu a lei, tá aqui, você não pode sair dela, senão mata vocês. O outro vem e cancela. Está fazendo as obras do diabo, não está não? Não, não tá, né? Não tá. É o teu QI seguidor da bicha do viado, né? Chamado Rômulo Ribeiro Marasquim, um estelionatário, um dos maiores estelionatários do Brasil. É isso daí, né? Vamos lá, ergue um pouquinho, irmã, por gentileza. Pera, desculpa. Ó, ela já ergueu, eu que tô ficando velho. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelos que vocês comem. Peraí, alguma coisa está errada. Tinha um vagabundo desgraçado que falava que ele julgava se a gente comia. A gente ficava impuro. A gente não poderia comer carne de porco porque era abominável. Está desfazendo, não tá? Pelo que bebem, ou com relação a algumas festividades religiosas, ou a celebração das festas das luas novas. Pode ter sido uma celebração das festas das luas novas? Deixa eu te falar uma coisa para vocês. O demônio de Israel deu uma lei que você não pode adorar a lua, adorar o sol, adorar as estrelas e os astros. Mas ele faz uma celebração e uma festa das luas novas. Vocês não acham estranho isso daí, não? Nós vamos fazer vários estudos aí, gente. Você não promete muito. Eu até pediria para vocês, os irmãos assim que são mais achegados conosco, que estão nos nossos grupos do Zap, do Telegram, que interagem conosco, se algum de vocês teria um pouco mais de tempo, ou quer dizer, poderia dar o seu tempo no meio de semana para fazer parte aqui conosco. A irmã Juliane, e ela faz demais já, 2 vezes por semana ela está aqui com a gente, tudo, fazendo isso, praticando, né, o nosso evangelho, que a gente aceita e tudo mais, tá bom? Então, nós gostaríamos que tivesse uma outra pessoa aí para pelo menos mais um dia na semana, ou também até no final de semana, para a gente estar falando, ou até mesmo eu estar expondo. Com a irmã Juliana eu ficaria aqui só para falar a respeito das escrituras e dos reates, e com outra pessoa desmascarar a quadrilha de bandidos e estelionatários encabeçada por Rômulo Ribeiro Marasquinha. Entendeu? Um falsificador de documento, um quadrilheiro, um bandido, um estelionatário que vende curso no Brasil inteiro, burlando o fisco, cometendo fraudes e tudo mais, e contra a saúde das pessoas. Então eu gostaria que, se alguém tivesse disposição e soubesse mexer no YouTube, se tivesse disposição de pelo menos um dia na semana, ou pode ser final de semana, ou pode ser umas 2, 3 horas só, ou pode ser no dia da semana, tá? A gente marca um dia e tudo. Então, eu vou deixar isso para vocês aí, mas tem que ser pessoas da nossa confiança que estão com a gente, dos nossos canais, tanto no Zap e no Telegram, porque a gente teria mais dias para falar das escrituras, e eu me disponibilizaria para isso também, porque eu também sou ser humano, né, gente? Eu também não sou de ferro, né? Mas vamos lá.